Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. Magma quente derretido sendo regurgitado do chão. Raios partindo como rajadas do céu. Rios de lava correndo por toda a Terra. Desde a aurora dos tempos, nosso planeta está em transformação, evoluindo e sendo destruído pelas incríveis forças da natureza. É o aproveitamento da natureza que ofereceu à humanidade seus desafios mais formidáveis e as maiores conquistas. A humanidade ter alcançado a habilidade de manipular o fogo é provavelmente o evento mais histórico que já aconteceu. Depois que conquistamos a habilidade de dominar o fogo, tudo mudou para a humanidade. Mas como nossos ancestrais aprenderam a recriar e a aproveitar o elemento mais volátil e essencial da Terra? Foi simplesmente uma parte de nossa evolução intelectual? Ou talvez seja possível que o conhecimento tenha vindo de uma origem de outros mundos? Quando nós olhamos para o fogo, temos a ideia de que, de alguma forma, nossos ancestrais estavam esfregando gravetos. Mas toda cultura diz que o fogo é uma dádiva dos deuses. Nas tradições dos nativos americanos, muito frequentemente o fogo é roubado do mundo acima. Nas lendas maori, mais uma vez vemos o fogo sendo roubado dos deuses. Nas lendas gregas, é Prometeu que rouba o fogo dos deuses. Qual é o motivo de tantos mitos semelhantes existirem sobre o fogo ter sido dado aos homens pelos deuses? Segundo teorias dos astronautas antigos, essa estranha semelhança pode ser uma evidência de que os deuses, ou talvez seres extraterrestres, de fato existam. E caso existam, também pode revelar como a humanidade, por fim, usou o fogo para criar armas mais mortíferas e mais sofisticadas. Se estamos falando sobre alienígenas antigos terem causado algum impacto, onde esperaríamos ver esse impacto? Eu esperaria ver no trabalho com o metal. Nós vemos, de fato, evidências rápidas e concretas da humanidade dando grandes saltos no trabalho com o metal? Sim, nós vemos. Num dia, amarrávamos pedras afiadas em pontas de varas, e no outro, tínhamos espadas. Segundo arqueólogos, o primeiro trabalho humano com armamentos de metal teve início na Idade do Bronze, por volta de 3.300 a.C. no Oriente Médio. A maioria das espadas numa certa época era de cobre ou ferro. Se você pensar sobre as eras, começamos primeiro pela Idade do Bronze, o níquel, coisas moles que eram fáceis de serem trabalhadas. O motivo por não termos o ferro como nosso primeiro exemplo é por ser um material muito mais duro. Era preciso um fogo muito mais quente para poder trabalhá-lo, e é um material muito duro de ser trabalhado. Eles lutavam e feriam uns aos outros com essas espadas. Queriam uma espada dura, o que significa que nem sempre era muito afiada. Quando essas pessoas lutavam, quando cortavam cabeças e braços uns dos outros, faziam isso com peças de metal sem corte. Aproximadamente 1000 anos depois do desenvolvimento do ferro, surgiu outra invenção, ainda maior e reveladora: o aço. Ninguém sabe ao certo quando as pessoas começaram a fazer o aço. Alguns dizem que data de 1000 anos antes de Cristo. Fazer uma espada de aço na antiguidade não era uma tarefa fácil. Era preciso ter um ferro de alta qualidade. Na maioria das vezes, eles não conseguiam esse ferro direto da terra. Então, eram usados meteoritos que eram de ferro puro, o que fazia a melhor espada de aço. Essas espadas eram consideradas mágicas. Normalmente era um sucesso guardado e as vilas tinham uma ou duas espadas de aço. Há contos sobre senhores da guerra que tinham apenas um propósito em mente: encontrar todas as espadas de aço que haviam sido feitas e levá-las para seu exército. Não há dúvidas que as culturas que podiam obter o aço normalmente se tornaram mestres do mundo.
Mas enquanto o forjar do ferro requer um conhecimento de metalurgia relativamente nada sofisticado, a criação do aço é um processo científico mais complexo. Então, quem ou o que foi responsável por essa incrível inovação evolucionária? No livro de Enoque, vemos um tipo de interação entre seres celestiais e seres humanos. O que eles nos deram? Eles nos deram o aço. A lenda é contada não apenas através da Bíblia ou de Enoque, mas a partir da época sumeriana, onde os deuses tinham aço. A fabricação da espada era um processo mágico naquela época. Antes da metalurgia moderna, a habilidade de usar material natural e fazer disso uma espada era considerada trabalho de um mago. Eles não podiam olhar o ferreiro do vilarejo nos olhos porque tinham medo de serem mortos por seu olhar. O ferreiro não podia viver no vilarejo por causa de seus poderes mágicos. Por ser um processo obscuro e mágico, a noção do trabalho com metal era tão predominante no mundo antigo que na mitologia grega até Zeus olhava para seu filho Hefesto, o deus da metalurgia, com suspeitas. Hefesto é responsável por fazer as armaduras dos deuses. Mas o milagre real que ele faz é no escudo de Aquiles. Ele tinha todo o universo nele. O incrível nisso tudo era que não era apenas um escudo estático, ele tinha vida. Não é algo feito por um ser humano. Isso é assustador, amedronta e vai matá-lo. Apenas com sua beleza metafísica. Então ele tinha essa estranha habilidade de ter um metal com vida própria. Zeus, na verdade, ficou cheio de suspeitas sobre ele e tentou se livrar dele. Assim, Zeus o pega e o arremessa. E ele cai sem parar até que chega na Terra, na ilha de Lemnos. Há uma pequena cidade na ilha de Lemnos chamada de Heféstia, que recebeu esse nome por causa de Hefesto. 3.000 anos atrás, Heféstia era uma das cidades mais importantes da Grécia. E segundo as histórias antigas, Hefesto realmente viveu entre as pessoas de Lemnos. Os gregos veneravam esse ferreiro divino e construíram monumentos para ele. Mas será que esse ser mitológico poderia estar realmente presente na Grécia Antiga? E se esteve, poderia não ser um deus, e sim um antigo visitante alienígena? Na mitologia grega, os deuses são concebidos como seres humanos iluminados. Temos muita literatura que lida com várias interações que seres humanos tiveram com os deuses. Eles deixaram muito claro que o conhecimento sobre a fabricação de espadas foi dado diretamente pelos deuses. E esses deuses não eram invenções da imaginação dos ancestrais. Eles eram seres físicos. É realmente possível que a habilidade de nossos ancestrais forjarem metais e fazerem armas tenha recebido a ajuda de seres extraterrestres? E as histórias de espadas imbuídas com poderes mágicos poderiam ser mais do que trabalhos de ficção?